Vivemos num mundo repleto de desafios e dificuldades. Isso influencia a nossa mente. No programa de hoje, nós vamos falar como lidar com essas situações difíceis que a gente tem que enfrentar todo dia. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Você está acompanhando, ou você está chegando com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Nós vamos, nesta temporada, começamos ontem, estudar o guia Sentimentos, a ciência do existir. Na parte final do programa, vou mostrar para você como é que você pode ter seu guia de estudos aí, tá bom? Qual é o nosso objetivo nessa temporada? É entendermos que a palavra de Deus pode contribuir para a gente ter saúde emocional. Mas entendermos também que muitas vezes problemas emocionais não estão relacionados à falta de fé, não. E às vezes a gente precisa buscar a orientação de um profissional que tenha princípios, que seja uma pessoa que vai nos levar a entendermos quem a gente é, como são as nossas relações e nos conduzir também à palavra. Vamos continuar o nosso estudo. Ontem nós paramos analisando um pouquinho, vou voltar aqui, os dois textos que mostram. Ontem a gente trabalhou um pouquinho como é que a Bíblia apresenta a totalidade, né? O ser humano, quem ele é. E aí a Bíblia apresenta como um ser total. A gente citou dois textos, o de Gênesis 40, verso 30 e Lucas capítulo 7, verso 13, onde a gente tem José e a gente tem Jesus sentindo emoção e a palavra usada originalmente se refere àquilo que mexeu nas suas entranhas, no seu intestino. Então, a Bíblia sempre olha o ser humano como um ser total, físico, emocional e espiritual. Dan Allens, citado no livro Espiritualidade e Vida Emocional Saudável, cita que as emoções são a linguagem da alma. Elas são o clamor que dá voz ao coração. E entender essas emoções, interpretar essas emoções, trabalhar essas emoções, são extremamente essenciais para a gente. E Dan Allens vai citando isso, e o autor Peter Scazzero, nesse livro, diz que as emoções são importantes para que a gente reflita, porque isso vai estar ligado diretamente ao nosso contato com Deus e à maneira como nós vemos a Deus, quem Ele é, como nós o definimos. Vamos seguir? Outra citação aqui para você, o autor do livro, Peter Scazzero, que diz que quando negamos as dores, as perdas e as emoções, ano após ano, tornamo-nos cada vez menos humanos. Quando a gente nega que a gente sente algo, quando a gente vai oprimindo isso, ano após ano, a gente vai desenvolvendo um lado de insensibilidade. É como se nós não sentíssemos. Então nós precisamos, tecnicamente, os especialistas dizem que nós precisamos validar uma dor. E a gente poderia lembrar, por exemplo, daquela expressão assim, quando a gente era criança, chorava assim, para de chorar, para de chorar. Chorar é essencial, chorar é importante. Poder oportunizar para os nossos filhos, poder oportunizar para o nosso cônjuge que ele expresse as suas emoções, sejam elas de alegria, de satisfação, ou de tristeza, de insatisfação, são essenciais para uma vida emocional saudável. Logo, para uma vida espiritual saudável. Sabe por quê? Porque Deus
valida a nossa dor. Ele foi, diz a palavra, homem de dores, dores físicas, dores emocionais, quando sentiu todo o pecado sobre os seus ombros. Validar a dor é importante. E talvez eu estou falando para você nesse momento, que sente, que está triste, e você gostaria de compartilhar isso com alguém que está perto de você. Você gostaria de compartilhar com seu pai, com a sua mãe? Você gostaria de compartilhar com o seu cônjuge? E talvez por alguma razão isto não está acontecendo, não seja possível. Procure formas de expressar sua dor. Não oprima as suas decepções, as dores que você tem. Isto, diz Peter Escaseiro, vai nos tornando cada vez menos humanos. E pessoas carregam ao longo dos anos essas dores. Provérbios capítulo 2, verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Talvez o nosso grande desafio é como fazermos isso. O Senhor nos dá conhecimento, o Senhor nos dá discernimento, originalmente diz a palavra. E por isso é importante que a gente busque formas de expressarmos aquilo que estamos sentindo. O Senhor está disposto, através da sua palavra, de nos dar orientação para isso? Está disposto. E o Senhor também coloca profissionais, conselheiros espirituais, profissionais na área médica, profissionais na área de psicologia, para que a gente consiga expor de forma adequada aquilo que nós estamos sentindo. Porque oprimir uma emoção, a doutora Rosana vai trabalhar isso, oprimir uma emoção, um sentimento ruim, vai fazer com que ao longo do tempo nossa fé seja afetada e nossa parte física também seja afetada. A gente não pode esquecer. De alguma forma, o corpo em algum momento vai gritar e a nossa própria concepção de Deus vai gritar. Doutora Rosana Alves, autora do Guia de Estudos, diz que a origem das doenças mentais está na forma com que o cérebro percebe os estímulos que recebe e, consequentemente, reage a eles. Por isso, nós precisamos desenvolver maneiras para reagirmos como somos estimulados negativamente. Senão, vamos desenvolver doenças mentais. E aí, eu sublinho aquilo que eu citei ontem, eu jamais poderia dizer, por exemplo, para uma pessoa que está com depressão, que está com síndrome do pânico, dizer que está faltando fé. Eu devo sim usar a palavra como base de alento, como base de apoio, de acolhimento, mas não colocar essa busca ou essa falta, esse problema, pela falta de fé, ela tem que buscar mais. Não. Muitas vezes essa pessoa não foi ensinada a lidar com as suas emoções e a reagir de forma adequada a essas emoções. E isso afeta o seu cérebro, que é químico. A doutora Rosana trabalha isso, é química e afeta. E logo, todo o seu corpo vai ser afetado. Por isso que uma ajuda profissional é importante aqui nesta área. O cérebro, só para você ter uma ideia, para a gente analisar, são informações que estão no Guia de Estudos, tá? Mais ou menos 2% do seu peso corporal, 20% do oxigênio do sangue, 25% da glicose do organismo e 80 bilhões de células nervosas. Quando a gente olha para essa capacidade ou para esse feito de Deus, a gente só pode, como eu disse ontem, ler o texto que está em Salmo 139, verso 14. Graças te dou, visto que por de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E você sabe que quando a gente sente uma dor no braço, a gente procura um ortopedista. Quando a gente sente
uma dor, talvez um mal-estar intestinal, nós procuramos um gastro. Mas quando nós começamos a sentir problemas emocionais, tristeza, nós temos receio de procurar a ajuda. Como eu citei, a palavra de Deus é a base e a orientação, porque do Senhor vem a sabedoria. E o Senhor dá sabedoria para os profissionais que se rendem a Ele para cuidarem. E a gente teve, depois do período pandêmico, no período pandêmico, né, e agora após, um crescimento exorbitante de problemas emocionais. A gente vive um momento de instabilidade. E por isso precisamos cuidar do nosso cérebro, porque é uma obra admirável, assim como cuidamos de todo o nosso corpo. Marcos capítulo 10, verso 52, quando a gente encontra aqui no contexto a cura do cego Bartimeu, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A gente percebe que quando nós vamos para a palavra de Deus com fé, quando nós buscamos a sua orientação, quando nós buscamos alguém que possa nos ajudar tecnicamente, alguém que compartilhe, alguém que tenha essa fé nesse Deus que é extraordinário, a gente vai encontrar o acolhimento, o suporte, o caminho. A fé, a crença, a fé que há um Deus que está cuidando de mim é essencial, e um Deus que vai me guiar muitas vezes na busca de um profissional. Quando a gente lê esse texto, olha o que diz no verso 47, versos anteriores, 5 versos anteriores, diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, o cego Bartimeu, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A fé do cego Bartimeu, a gente trabalhou na temporada passada quando a gente falou sobre a oração. A fé do cego Bartimeu não era algo cego, não era algo que não tinha uma base. Não, a gente vê no texto essa expressão filho de Davi, ela dá a ideia de havia um reconhecimento de que esse era o Messias, porque essa expressão é usada para o reconhecimento do Messias. Então, a busca por uma ajuda, a busca por orientação da minha saúde emocional não é algo cego, é algo racional, e dentro da palavra de Deus também é algo racional. Eu estou falando para você que está lutando com as suas emoções e tem procurado na palavra base, lembra bem, você precisa tratar-se emocionalmente, também para entender o que a palavra diz. Você precisa estar bem fisicamente, também para entender o que a palavra diz, porque nós somos um ser único, um ser integral. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, esse tema é fascinante e a gente já volta. Fica com a gente. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Eu estava perguntando aqui para a diretora, estou falando muito rápido. Ela falou: tá, pastor, não estou nem te reconhecendo hoje. Então, vou mais tranquilo. Porque se a gente está falando desse tema sobre emoções, a gente precisa ir com tranquilidade. A gente não pode ficar ansioso, excesso de futuro. É que a gente quer dar muita informação, né? Então, vamos com calma, vamos com tranquilidade. Como eu sempre tenho dito, eu devo chegar na palavra de Deus com tranquilidade, não apressadamente. É isso que a gente deseja para você, porque naturalmente a gente já é motivado, aquele corre-corre, né? Você sabe. Então vamos lá. A gente tem alguns exemplos bíblicos aqui de que a fé vai contribuir, quando nós vamos para a palavra, para nós termos o acolhimento que o Senhor quer nos dar para termos saúde emocional. Um deles está em Lucas capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, aquele que se entrega, aquele que busca, aquele que de forma equilibrada, saudável,
vai ao Senhor Jesus, dele vai fluir água viva. Essa expressão água viva é bem interessante. Olha só, ela é usada em São João capítulo 4, versos 10 e 11, na história da mulher samaritana. É, isso mesmo, quando a gente analisa a história da mulher samaritana, a gente vê uma mulher que tinha sérios problemas emocionais, de vários relacionamentos de desprezo, de abandono. E o Senhor disse que Ele daria para ela água viva. Essa expressão água viva é uma água como se tivesse, não é uma água parada, é uma água, ela é usada de forma diferente no texto, como se estivesse jorrando uma água limpa, que refrigera a alma. A palavra de Deus, a crença, tem que ser algo que nos dá esperança, que enche o nosso coração. Vamos seguir alguns textos para a gente concluir. São João 10, verso 10, esse é um verso que eu gosto muito, já citei várias vezes aqui, a segunda parte dele. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer, através da sua palavra, nos dar uma vida feliz. A vida em abundância aqui se refere à vida eterna, mas também à vida aqui. Mesmo que a gente tenha desafios, mesmo que a gente tenha frustrações, mesmo que a gente tenha decepções. E talvez eu estou falando para você hoje que enfrenta um desafio, talvez eu estou falando para você que sofreu uma decepção. O Senhor quer que você tenha vida, há esperança para você. Não desista. O Senhor quer te dar vida. A palavra de Deus deve ser, para a nossa saúde emocional, um alento. A doutora Rosana cita no nosso guia de estudos, uma das funções mais incríveis do cérebro é a capacidade de analisar uma situação, mesmo que complexa, e tomar uma decisão que resultará em benefícios e felicidade, mesmo que seja complexa. E aqui eu creio que o Espírito Santo nos dá lucidez, e às vezes pode dar lucidez a um conselheiro, a um psicólogo, a um médico, para nos ensinar a como reagirmos naquela situação. A palavra de Deus, quando eu vou ao texto, pode me dar lucidez através do Espírito, para que eu tenha vida saudável. Salmo 6, verso 7, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Todos nós enfrentamos situações adversas. O autor bíblico apresenta de uma forma clara: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O enfrentamento de Jesus Cristo, de toda dor e sofrimento, é um meio pela qual eu posso encontrar caminho de paz, mesmo que haja um excesso de conflitos ao meu redor. A paz que excede a todo o entendimento, o Senhor quer nos dar. Por isso, reconheça os sintomas do prejuízo emocional, procure ajuda e confie em Deus. É isso que a gente deseja para você. Amanhã eu vou fazer as perguntas para a gente concluir, tá bom? Eu começo com as perguntas amanhã, mas eu quero agora te oferecer o nosso guia de estudos. Se você ainda não tem, se você ainda não pediu, se você não é um aluno da escola bíblica, olha, nessa temporada, Sentimentos, a Ciência do Existir, vai trazer muitas dicas, muitas orientações para você, informações técnicas da nossa neurocientista, mas muito mais, ela nos leva, por ser uma pessoa temente a Deus, nos leva à palavra. 3 formas de você ter o seu guia. Primeiro, está aqui, ó. Manda um recadinho para a gente agora no WhatsApp. 12982444449, você vai receber um link. Clicou no link, vai preencher o cadastro e você vai receber gratuitamente. Olha, pode demorar um pouquinho para receber o link, mas olha lá, você vai receber, tá bom? Segundo, acesse o nosso site, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Peça o seu guia de estudos, você também tem que preencher o cadastro. Ou você pode ligar no horário comercial
para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Só no horário comercial. Então tira a fotinho, liga para a gente, tá bom? As meninas vão ficar felizes em poder atender você. O nosso guia de estudos, os vários outros, o que vem aí agora em dezembro sobre finanças, tudo é feito para que você tenha uma vida mais feliz. Mas isso é possível graças aos nossos anjos da esperança. E no dia 26, eu espero por você, porque vem aí o dia de agradecer por aquilo que os anjos fizeram e como o Evangelho tem alcançado corações em todo o nosso país. Dá uma olhadinha. No Anjos em Ação desse ano, a gente quer trabalhar como Deus tem usado os meios improváveis para alcançar o coração humano, né? Algumas situações, né, em que as pessoas de repente podem pensar que é por acaso, mas Deus usando o Novo Tempo como um meio para alcançar os corações, né? Então a gente vai ter histórias de pessoas que de repente estavam numa situação difícil, pensando de repente em tirar a própria vida, ou pessoas passando por problemas na família, doença, separação, e a Novo Tempo chegando no momento certo, né? De repente a pessoa esbarrando ali no controle remoto ou pesquisando na internet, encontrar de repente um programa que falava exatamente sobre aquele assunto, Deus usando esses meios improváveis. É isso mesmo. Eu espero por você no dia 26 muitas histórias. Nós vamos estar juntos e obrigado a você que é um anjo da esperança, que faz com que a gente leve a mensagem de salvação a todas as pessoas em todos os lugares. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Está saindo a luz. Porventura você não percebe? Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Qual é o contexto desse texto? É a libertação do povo da opressão de Babilônia. É isso mesmo. Um momento terrível para o povo de Deus no Antigo Testamento, trazendo traumas, um povo oprimido, um povo que sofria, e a promessa do Senhor vem aqui de forma extraordinária. Não tem como apagar, não tem. Só se tiver amnésia, perda de memória. Mas em Deus há possibilidade de não ser escravo do passado, de não ser prisioneiro das coisas ruins que aconteceram. Em Deus há possibilidade de encontrarmos um novo caminho. A palavra diz, o Senhor diz através do profeta Isaías, eis que faço nova todas as coisas. Eu vou dar luz. E eu estou falando para você que talvez esteja vivendo a escuridão das suas emoções. O Senhor pode dar luz. Talvez eu estou falando para você que vive a sequidão das suas emoções. O Senhor promete colocar um rio de água aonde é deserto. Você acredita nisso? Você crê que em Deus há condições da sua vida ser transformada e você viver o prazer, a alegria? Eu quero convidar você a estar comigo nesta temporada. Vamos cuidar das nossas emoções. Vamos cuidar das nossas emoções para termos uma espiritualidade saudável. Eu sei que não é fácil, não é simples. Os desafios, as adversidades, as frustrações. Mas a palavra de Deus se cumpre em nós. A palavra de Deus, ela promete, eis que faço nova todas as coisas. E eu quero orar nesse momento. Estou falando para você que talvez vive este momento de escuridão, de sequidão. Estou falando para você que luta com as suas emoções. Procure ajuda. O Senhor vai te dar um novo caminho. Pai do céu, obrigado porque nós temos Tua palavra e temos pessoas
que são fiéis a Ti, que são usadas para serem bênção, como a doutora Rosana. Eu te agradeço, porque durante essa temporada nós vamos entender ainda mais como usar a palavra para que a gente tenha uma vida emocional saudável. Logo, termos uma espiritualidade madura, equilibrada. Que o Senhor abençoe os nossos telespectadores, aqueles que vivem a frustração, a decepção, que eles se sintam abraçados, amados e cuidados por Ti. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém.